tarde, pessoal. Nessa videoaula eu vou comentar um pouco sobre a Revolução Inglesa, sobre os ocorridos e sobre as fases dessa revolução e comentar uns aspectos gerais do que aconteceu na Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é um processo histórico ocorrido na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, no Reino Unido, durante o século XVII. Ela trata-se de um conjunto de guerras civis que promoveram uma mudança no regime político da Inglaterra, no regime político do Reino Unido. Ela é marcada pela ascensão da monarquia e pela instituição da monarquia parlamentar, que limitou os poderes do soberano, os poderes do rei. Ela é dividida em 4 fases e ela acontece ao longo de 28 anos. Ela começa em 1640 e se estende até o ano de 1688. A primeira fase, o primeiro conflito, é a Revolução Puritana e a Guerra Civil, que ela acontece em 1640 e vai até 1649, com duração de 9 anos. A segunda fase é a Revolução de Oliver Cromwell, que vai de 1649 a 1658. A terceira fase é a restauração da dinastia Stuart, com os reis Charles II e James II, de 1660 a 1688. E a quarta fase, a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado de James II e instituiu, de fato, a monarquia parlamentarista na Inglaterra. O primeiro conflito, que começa com a Revolução Puritana e a Revolução Civil, ela é um conflito que acontece durante o reinado do Charles I, pai do Charles II. E ele é marcado, esse reinado do Charles II, ele é marcado por uma grande disputa e um acirramento de conflitos entre o monarca e o parlamento. No reinado dele, em 4 anos, durante o reinado dele, ele manda fechar o parlamento, ele dissolve o parlamento 3 vezes em 4 anos. Então, ele não gostava muito dessa ideia, porque nesse momento o soberano ainda interferia nas decisões de governo e ainda tinha um peso de decisão, não era mais uma figura diplomática que nem se tornou após a monarquia parlamentarista, que nem é, por exemplo, a gente pensar na figura da Rainha Elizabeth, que ela tem uma figura mais diplomática, de governo. E então, o governo do Charles I, ele tinha essa relação conflituosa com o parlamento, e o desejo do rei era unificar as igrejas da Escócia, que era presbiteriana, e a igreja da Inglaterra, que era anglicana. O rei queria impor aos escoceses o Book of Common, que é o livro sagrado da igreja anglicana, o livro sagrado da igreja da Inglaterra, um livro de orações, e a igreja da Escócia, os escoceses não aceitaram isso. A igreja da Escócia, ela se rebela contra essa ordem, se rebela contra essa decisão do rei. Então o rei decide entrar em guerra e fazer uma frente a esse conflito. Só que o rei, ele precisava de dinheiro e de apoio militar. E o dinheiro de impostos, a arrecadação de impostos e o apoio militar deveria de ter aprovação do parlamento. E o rei, anteriormente a isso, já havia tendo uma relação conflituosa com o parlamento. Então, após muitas ameaças, o rei e o parlamento organizam alguns exércitos e eles se enfrentam em guerra civil. O que acaba acontecendo nessa guerra o rei é derrotado. E o rei foi condenado à morte. Então mataram o rei nesse conflito. Entretanto, o rei promoveu algumas modernizações, criou estadas e virou patrono das artes e da arquitetura na Inglaterra. O segundo conflito, que é a Revolução de Oliver Cromwell, ele é marcado após a morte do rei Charles I. E esse Oliver Cromwell, ele é um antigo membro do parlamento. Ele assume o governo britânico e instaura a Commonwealth,
que é um acordo comum entre os países colônias aí da Inglaterra, e ele é um dos esse foi um dos primeiros atos, na verdade, do Oliver, que beneficiou a burguesia. E a burguesia apoiava esse cara, apoiava o tal do Oliver. Em 1650, ele estipulou também o Ato das Navegações na Inglaterra, que determinou que os produtos ingleses só deveriam e só podiam ser transportados por navios ingleses, excluindo assim a navegação estrangeira que fazia comércio e que transportava os produtos ingleses na Inglaterra, o que favoreceu e fomentou a indústria naval interna, né? Favoreceu a indústria naval da Inglaterra. Cromwell, apesar dele ter sido um membro do parlamento, ele se sentia ameaçado pelo parlamento, o que ele manda fechar em 1653. Cromwell manda fechar o parlamento em 1653 e manda executar o chefe do exército burguês, que ele mesmo tinha formado. E como não o bastante, ele ainda colocou seu filho, Richard, como chefe de governo, à frente do governo. Entretanto, sem prestígio algum, né, sem o mesmo prestígio do pai, a própria burguesia pede a volta da monarquia, em 1660. E Charles II volta ao trono, restaurando a dinastia Stuart na Inglaterra. Charles II, que era filho do Charles I. O que a gente tem aí, a terceira fase da Revolução Inglesa, que é a restauração da dinastia Stuart. Essa restauração dessa dinastia, ela não consegue pôr fim nos problemas religiosos que aconteciam no Reino Unido. A gente tem a Irlanda católica, as duas Irlandas, uma católica e outra protestante, a gente tem a igreja anglicana na Inglaterra, a gente tem a igreja presbiteriana na Escócia. Então essa dinastia ela tem essa intenção, mas ela não consegue pôr fim nos conflitos religiosos que aconteciam na Inglaterra. E Charles II ele era favorável a uma política de tolerância religiosa, o que não agradava o parlamento, já que o parlamento era dominado por protestantes. A maior parte do parlamento era composta por pessoas que eram protestantes, que é o atual evangélico, né? Nessa época ainda as pessoas chamavam de protestante, não que hoje não se chame, mas é menos comum a terminologia e seus significados. Então o rei assinava leis que favoreciam a igreja anglicana em detrimento a outras correntes do protestantismo e da igreja católica. Então aprofundou a disputa entre a monarquia e o parlamento. E um fato que agravou ainda mais a disputa entre a monarquia e o parlamento foi a descoberta que seu irmão Jaime II era católico. A partir disso, a partir desse agravamento e dessa disputa entre a monarquia, entre o soberano, o rei Charles II, e o parlamento, fez surgir duas vertentes políticas que ainda existem na Inglaterra. Os Whigs, de tendência liberal, o que é curioso, né, desejavam excluir Jaime da linha de sucessão. Ou seja, eles não queriam que James viesse a assumir o trono inglês, mesmo sendo favoráveis, mesmo sendo de tendências liberais. E o outro partido surgido foram os Tory, que não queriam excluir o Jaime da linha de sucessão. Eles aceitavam o fato do irmão do rei Charles ser católico e ainda assim continuar na linha de sucessão do reino britânico. O rei Charles, obviamente, se alia aos Tories e abre uma perseguição aos Whigs, que eram contrários à ascensão, à permanência do seu irmão na linha de sucessão do reino inglês. O Charles II ele não tem filhos, então, naturalmente, quem ia suceder o rei Charles era o James, que se viu obrigado a criar suas filhas como protestante. E a segunda revolução que acontece na Inglaterra é a Revolução Gloriosa,
que encerrou o reinado do James II e instaurou a monarquia parlamentarista na Inglaterra. A Revolução Gloriosa acontece na Inglaterra. Ela é a última revolução que acontece na Inglaterra, que foi, e as revoluções, essa era das revoluções foi iniciada com a Revolução Puritana. Nesse período também é importante a gente ter em mente que a questão religiosa estava intimamente ligada com a questão política. Então todos esses conflitos que eu já falei aqui, que a gente está vendo, eles têm ligação, né, com a questão da política e a questão da religião. Essa Revolução Gloriosa, ela foi uma revolução burguesa, certo? Um conflito burguês que via com os bons olhos a religião protestante, que defendia a limitação da monarquia, defendia a limitação dos poderes do rei. E como as revoluções inglesas é marcada pela ascensão da burguesia, então tem um papel importante nessa Revolução Gloriosa da burguesia, que se beneficiava com a questão do protestantismo ascender na sociedade inglesa. Então, dessa maneira como o James II era católico, ele era visto com desconfiança pela sociedade, por conta de ser católico mesmo, e a religião católica ela está ligada com o governo, ela não necessariamente pregava essa dissolução entre a monarquia e a religião como o protestantismo. O parlamentarismo considerava para seu trono, eles queriam, os parlamentares, né? O parlamento eles queria que o trono fosse entregue para o sobrinho de James, o Guilherme, que havia se casado com sua filha, a princesa Maria II. Então, no encerrar desse conflito, o Jaime foge para a França e, por sua vez, Guilherme e Maria são recebidos como rei da Inglaterra. Logo em seguida desse acontecimento, é instaurada a monarquia parlamentarista na Inglaterra, que limitava os poderes da monarquia, os poderes do soberano, os poderes do rei. Então, esses foram os principais conflitos e os comentários aqui do que foi cada fase da Revolução Inglesa. Eu espero que tenham entendido. E como esse vídeo ele é específico para os meus alunos do segundo ano do ensino médio, qualquer dúvida podem entrar em contato que a gente vai solucionando aí as dúvidas e esclarecendo quaisquer dúvidas que possam vir a surgir.